Voltamos com o papo direto e vamos direto fazer a pergunta que a gente já iniciou no bloco anterior. Pastor, como é que existem já conversas da comunidade evangélica no sentido de como retomar os cultos? Porque hoje realmente está restrito, não é possível. Inclusive nós estamos assim no momento em que o aumento de casos confirmados, eles vêm sendo quase que diários. Houve um salto também muito grande de uma semana para cá. Então, por isso que a questão da possibilidade de retomada de cultos ou missas foi totalmente descartado. Porém, a gente sabe que isso mais cedo ou mais tarde vai ocorrer. Então, qual é a preparação, quais são as discussões das lideranças para esse momento de retorno? Vocês acreditam que vai ser possível voltar normalmente ou não? É necessário ter precauções? Então, Luciane, nós estamos aí aguardando esse retorno e sabemos que está sobre nós uma grande responsabilidade. E claro que não vai ser normal as coisas vão continuar de uma forma bem cuidadosa e acredito que essa informação, essa orientação de manter os espaços entre os membros é importante quando retornar, espero que retorne logo. A questão da higienização, a questão do álcool gel, a questão das máscaras, eu acredito que isso tudo deve continuar. Eu sou favorável que continue toda essa prevenção. E quando retornarmos aos cultos, e nós temos que ter essa consciência, nós precisamos continuar nos prevenindo, com todos esses cuidados que eu acabei de falar. Aqueles cultos com milhares de pessoas juntas ali, vai demorar um pouquinho para acontecer. E é necessário paciência com isso. Vai acontecer, mas não é o momento. Quando retornarmos, temos que retornar com todo cuidado novamente. E como nós já estamos fazendo, a maioria das igrejas está, aliás, a maioria das igrejas está fazendo. Muitos pastores, eles decidiram realmente atender totalmente a quarentena, ou seja, não tem culto presencial. Muitos pastores tomaram essa decisão e nós respeitamos e consideramos essa decisão, é uma decisão válida. Muitos abriram as igrejas com toda aquela restrição e com todo cuidado. No retorno agora, que o decreto ele foi feito por 15 dias, né? Validade de 15 dias, acredito que após esses 15 dias nós retornaremos, mas com todo cuidado, como tenho afirmado, preservação, higiene, afastamento, né? Aquele afastamento que é seguro para não transmissão desse vírus que é muito contagioso realmente. Uma das estratégias utilizadas, pelo menos nesse período de pandemia, para o pessoal meio, acho que, minimizar um pouco essa falta de olhar para o outro, né, para o outro irmão, de poder rever amigos, de poder rever as pessoas da igreja, foi cultos que escolheram assim, o pessoal foi de carro. Inclusive, teve nos Estados Unidos e agora aqui em Paranaguá também. Algumas igrejas, então, também acabaram adotando essa forma, onde o pessoal, claro, né, a pessoa que sai com o seu carro já está ali acostumado, não tem risco nenhum. Não tem o contato com o outro, só vai dar um tchau ali de longe. Mas, ao mesmo tempo, tem aquela coisa de poder escutar uma música, de poder escutar um pastor, uma mensagem ali ao vivo, né, de poder visualizar. Relembrar um pouquinho aquilo que você vive dentro do templo, né? Conta pra gente como é que foram essas experiências e parece que vocês também estão com a ideia de fazer mais uma. Eu tenho conhecimento que a igreja do Evangelho Quadrangular já fez esse encontro, né? É o drive-in, drive-thru, eu não sei muito bem qual é a denominação, porque é tudo novo, né? Mas reúne-se ali os membros nos seus veículos, nos seus carros e participam do culto, dos louvores, da mensagem, da pregação. E como você falou, o fato de ver o seu irmão já alegra o nosso coração, né? Já alegra o nosso coração. A Igreja Batista Shalom também já fez, a Igreja Memorial, a Igreja Batista Memorial também já fez, e nós da Igreja Assembleia de Deus estamos programando para fazer esse encontro no próximo domingo, uma carreata e depois uma celebração, e cada um dentro do seu carro, com todo cuidado também. Isso é mais uma estratégia que os pastores estão usando para amenizar, né, esse distanciamento. Me diga uma coisa, com relação à Marcha para Jesus, então, até
claro, eu sei que é delicado a gente antecipar alguma coisa, nós estamos no mês de maio, ainda tem junho, a gente não sabe como é que vai ser a questão dessa subida, né, de casos e desse achatamento da curva do número de casos com relação ao corona, que a gente tanto espera, né, esse achatamento quanto antes, para que a gente possa começar a respirar aliviado. Porém, como tem cidades onde o número de casos ou a forma como foi adotada a questão do isolamento, ela vai influenciar diretamente nesse ciclo onde fica mais perigoso. Mas aí tem toda aquela preocupação com relação a alguns eventos. Como o senhor comentou, a AMEP ela é responsável por um dos grandes eventos de Paranaguá, que é a Marcha para Jesus, reunindo milhares de pessoas. E mesmo que a gente possa liberar muitas coisas aí para o mês de junho, por exemplo, julho ainda vai meio que ter um resquício e todo um cuidado de várias outras coisas. E não dá para correr o risco da gente reunir muita gente ali numa rua, num espaço, para você depois controlar. Eu acredito que seja bem complicado. Já existe a conversa, o que vocês vêm discutindo com relação à possibilidade de adiamento, de suspensão da marcha? Então, no momento, nós estamos trabalhando fortemente na questão da reabertura das igrejas. Esse é o nosso propósito principal, a reabertura das igrejas, dos templos, com todo cuidado. A marcha, nós temos conversado sobre esse grande evento em Paranaguá, que todo mundo espera, todo mundo já aguarda, tanto o povo cristão como o católico e outros que aderiram a esse grande evento, esperam. Só que nós já estamos antevendo que vai ter que ser um tratado através de conselhos, de muita conversa e de muita orientação, e também de como que vai estar a situação dessa pandemia no nosso município. Você pode perguntar, pastor, então vocês podem até fazer acontecer de que não haja marcha para Jesus? Eu acredito que vamos dizer assim, cancelar a marcha, nós não vamos cancelar. Nós podemos adiar um pouco, podemos adiar. Eu acho que o cancelamento, nós não pensamos em cancelamento, porque é um evento muito marcante da nossa cidade. Mas, provavelmente, se for necessário, nós podemos adiar. Mas eu quero crer que vai acontecer uma marcha para Jesus em Paranaguá e vai ser de bênção para todos. Nós temos que tomar muito cuidado com essa questão de bênção e maldição. A igreja está aqui em Paranaguá para trazer a bênção para Paranaguá, para trazer a bênção para a nossa cidade e para toda a população. Nós não queremos trazer mal nenhum para ninguém, maldição nenhuma. Nosso objetivo é ser bênção. E se houver necessidade de adiar, nós vamos adiar para ser uma bênção para todos. E aí, pensando nessa questão de ser bênção, com certeza a união com as igrejas católicas e as rádios locais para a questão da campanha de arrecadação de alimentos, com certeza foi uma ótima iniciativa. Como é que foi participar, como é que está sendo a adesão, inclusive, das pessoas, porque elas podem continuar doando, né, pastor? Claro. Podem continuar ajudando. Como é que está essa campanha? Nós estamos envolvidos, comprometidos com essa campanha. Dê um play na solidariedade, né? Do outro lado do rádio, onde todas as rádios FMs de Paranaguá e o povo cristão, evangélico e católico se uniram nesse propósito. Eu sempre costumo falar, a fome, a necessidade, ela não tem cor, não tem partido, não tem ideologia e não tem religião. E nós que recebemos essa graça de Deus de sermos ensinados para atender o próximo, temos que nos unir realmente para atender os mais necessitados. E nós temos feito campanha em nossas igrejas, graças a Deus o povo tem respondido. Nós temos recebido várias cestas básicas, várias doações. E como eu falo que a fome também tem pressa, né? A gente arrecada e já distribui. Já distribuímos várias cestas básicas para as nossas comunidades pesqueiras aqui da nossa cidade, as nossas colônias. Eu posso citar algumas que me vêm na lembrança agora, como a Ilha de São Miguel, a Ilha de Amparo, a Ilha de Piaçaguera, a Ilha de Europinha, as comunidades, as colônias, né, que é o Mundo Novo, nós já distribuímos, e algumas cestas aqui na nossa cidade também.
Então é a união das igrejas católicas, das rádios FM, das igrejas evangélicas, e a gente também já deu apoio para a Igreja Filadélfia, para a igreja ali do Templo das Famílias, então unindo para atender a todos o mais rapidamente possível. E essa questão, o cadastramento, fica por conta de cada igreja, né? Porque as igrejas já estão acostumadas, a gente sabe um pouco disso, já a atender algumas famílias, independente da pandemia ou não. Mas a questão da pandemia, ela veio meio que para, né, acabou sobrecarregando e provocando aí famílias que talvez tivessem a condição, né, como diz, tinha já um serviço autônomo, de alguma forma já se virava, conseguia manter o seu dia a dia ali, mas porém com a necessidade do isolamento, muita gente evitando de comprar ou de contratar determinados serviços por conta desse momento. Aí realmente muita família sentiu mais essa dificuldade agora. É verdade. Por exemplo, as pessoas que iam à noite vender o seu cachorro quente, vender o seu espetinho, era o seu ganha-pão e foram impedidos e com certeza a necessidade bate à porta. A comunidade pesqueira, eu soube de um caso que eles trouxeram o peixe para vender no mercado, a carne de siri para vender no mercado, mas o mercado estava abarrotado já no seu estoque e voltaram com os peixes para a ilha, sem poder vender. Então nós temos que atender esse pessoal. As igrejas já vinham fazendo, mas agora aumentou essa demanda, né? Mas graças a Deus o povo tem entendido, tem colaborado e a gente tem, na medida do possível, atendido muitas famílias, graças a Deus por isso. O senhor comentou no bloco anterior sobre a questão do trabalho missionário, até queria, né, fazer se pudesse, fala para a gente sobre esse trabalho. Então, nós temos em Guiné-Bissau, na África, uma base missionária. E nessa base missionária nós temos o nosso missionário Luiz Américo, a sua esposa Emancilva e o seu filho Júnior. Inclusive o Júnior nasceu na África e já está com 16 anos já. Então é um trabalho que não é recente, é um trabalho já de muito tempo e com a base, uma estrutura bem firme. E lá na África nós atendemos na área espiritual, na área de educação e também na área de saúde. Nós temos 6 escolas em Guiné-Bissau, mas pensa numa aldeia, pensa numa floresta. Guiné-Bissau é um país sofrido pelas guerras civis, infelizmente, né? E na capital que é Bissau, não tem luz elétrica como nós temos aqui. A luz é através de geradores, que às vezes tem, às vezes não tem. A questão do saneamento básico não existe. O esgoto é a céu aberto, na capital. E o nosso missionário está retirado 300 quilômetros da capital ainda, numa aldeia. Mas lá na aldeia, eles fizeram a diferença. Então, tem mais recursos na aldeia até mesmo que na capital. Tem alunos que saem da capital, conhecendo a qualidade da nossa escola lá, para se matricular na nossa escola na aldeia, porque a qualidade é boa. E aí a igreja aqui mantém esse trabalho lá, como é que é? A nossa igreja mantém. E vai gente daqui para lá, por exemplo, às vezes? Eu tive já 4 vezes lá já. Então já foram várias equipes lá. Nós fazemos essa supervisão, né? Fazemos esse acompanhamento. Inclusive, esse trabalho ele tomou uma proporção tão linda, tão maravilhosa, que outros pastores de outros países também estão ajudando lá. Nós temos pastores dos Estados Unidos que ajudam lá, temos pastores da Holanda que também enviam recurso para lá, para a manutenção realmente das escolas. São 6 aldeias com 6 escolas. Né? Quantas? São cerca de 600 a 700 crianças que são atendidas todos os dias. Em qual faixa etária, pastor? A faixa etária de 4 até o nosso colégio principal, a nossa base, vai até o ensino médio lá. Ah, bacana. Então, vai da criança até o adolescente. E são cerca de 700 crianças que todos os dias recebem o ensinamento, né, didático, com os materiais e com tudo preparado pelos nossos próprios missionários. São atendidas também na questão espiritual, nas questões morais que nós passamos para eles. E nós servimos uma refeição por dia para cada criança. Nós ficamos alegres com isso e ao mesmo tempo ficamos tristes, porque nós sabemos que grande parte daquelas crianças só recebe a refeição dentro do nosso colégio, dentro da nossa escola. A única refeição que eles fazem é no nosso colégio, a maioria deles.
Então isso nos alegra e nos faz trabalhar mais ainda para que possamos atender esses irmãos lá do outro lado do mundo, vamos dizer assim. É o que nós chamamos de confins da terra. Bacana. Mas temos feito a diferença lá. E na área de saúde também, a nossa missionária atende, fazendo partos e acompanhando e levando até os casos mais graves para a capital, no próprio veículo da missão. Então é um trabalho maravilhoso, vale a pena Tem bastante história para contar, conhecer e vale a né? pena investir também. Bacana. Pastor, nós estamos chegando aqui ao final do nosso programa, do nosso Papo Direto. Eu quero, no primeiro momento, agradecer a sua aceitação ao nosso convite, o fato de poder ter vindo falar aqui como presidente da AMEP, dessa experiência da campanha de arrecadação de alimentos que continua, inclusive acontecendo em Paranaguá, e um pouquinho também desse dia a dia que as igrejas evangélicas estão vivendo aqui na cidade de Paranaguá, as dificuldades, os desafios, mas também as soluções e, né, o retorno todo positivo dos membros das igrejas. Eu gostaria que o senhor aproveitasse também, pode deixar sua mensagem, uma palavra aqui para o pessoal que está acompanhando a nossa entrevista. Muito bem, Luciana, eu agradeço também o convite, né? Para mim é uma honra estar aqui participando desse programa. E quero dizer que é no meio da crise que nós nos tornamos mais fortes, é no meio dos desafios que nós nos fortalecemos. Talvez haja alguma área na sua vida que precisa ser reanalisada, precisa ser moldada. Então deixe-se moldar por Deus, peça graça para Ele, a força, e com certeza nós vamos sair dessa situação mais fortes e mais preparados para os próximos desafios. Eu quero dizer também que a nossa cidade, graças a Deus, apesar de nós termos aí a evolução momentânea de alguns casos, é uma cidade que, em vista de outros centros, está muito bem na questão do controle e da prevenção. E vamos continuar assim e logo nós vamos ver tudo isso sanado e voltamos ao normal, se Deus quiser. E com respeito à sua mente, o sentimento do seu coração, você tem que trabalhar nisso aí. Filipenses capítulo 4, versículo 8, diz que tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é saudável, tudo que é justo, nisso nós devemos pensar. Então tira os pensamentos de ansiedade, de preocupação e até de depressão da sua mente, do seu coração, e pense que Deus está com você e Deus vai lhe dar força para superar essa dificuldade. Mais uma vez, muito obrigada. O Papo Direto fica aqui. A gente gosta sempre de lembrar, você pode acompanhar toda a nossa programação aqui no canal 7.2, na Cidade Educadora, assim como também acessar o site da Prefeitura no www.paranaguá.pr.gov.br e clicando ali no banner Cidade Educadora, você vai ter acesso à programação ao vivo, assim como todos os arquivos de todos os nossos programas. Aproveite também e siga a Prefeitura de Paranaguá nas redes sociais, Instagram e Facebook. Papo Direto fica por aqui, a gente se vê no próximo programa.